As bolsas estão derretendo. O que fazer em momentos de pânico econômico? Primeiro de tudo, sim, eu demorei para fazer esse vídeo, sim, todo mundo já fez, e sim, eu estou fazendo por último. Mas o mais importante não é chegar em primeiro lugar. Esse aqui é um assunto muito sério e antes de sair fazendo qualquer vídeo, falando qualquer coisa sem entender, eu preferi esperar um pouco, ter certeza do que está acontecendo, ter uma visão mais clara desse cenário econômico, né? Porque afinal de contas, todas as bolsas estão derretendo e a gente sabe o porquê. As bolsas estão derretendo porque, então, o Covid-19, que é o coronavírus, que é uma infecção respiratória, surgiu na China no final de 2019 e acabou se espalhando rapidamente no mundo inteiro. E hoje, no dia que eu gravo esse vídeo, a gente já tem mais de 100 mil pessoas infectadas e mais de 6 mil pessoas morreram, inclusive fora da China. E foi chamado de pandemia global pela Organização Mundial da Saúde. Mas o nosso, óbvio, a fonte é o Fantástico, né, G1, eu não estou aqui para falar de doença, eu estou aqui para falar de mercado financeiro, porque eu não tenho doença, eu não trabalho na área da saúde, eu trabalho com economia, eu dou aulas de finanças e estou aqui para te ajudar com esse assunto. Só que esse negócio de pandemia, olha que palavra semelhante, né, acabou criando um pânico econômico. E essas doenças, né, a pandemia acabou abalando o mercado e olha só, não foi nem perto de pouco. O índice Bovespa estava lá em seus 116 mil pontos, né, 115 mil pontos, chegou lá em 19 de fevereiro e chegou a 82 mil pontos no dia 13 de março. Então, a gente teve a gente teve um baita pregão, teve a maior subida da história, subiu 15%. E agora, hoje, segunda-feira, dia 16 de março, a gente já teve outro circuit break, a gente chegou a cair 15% de novo. E a gente está negociando aqui a 71.232 pontos. Então, de quem vinha de 116 mil para 71 mil pontos, a gente está perdendo aí quase 40% da Bolsa do Brasil. Agora, não é só no Brasil, a gente sabe disso, porque o abalo econômico não aconteceu só no Brasil, aconteceu no mundo inteiro, inclusive os efeitos do vírus ainda nem chegaram ao Brasil. Agora que a gente está começando a pensar em fechar escolas, talvez fechar alguma fronteira, alguma coisa assim, mas ninguém tinha uma política estruturada de saúde para combater isso aqui, o que causou todo esse problema, não só na saúde, na vida das pessoas, mas também economicamente falando. E esse aqui, para quem estuda para CPA10, CPA20, CEA, Ancor, qualquer certificação financeira, é o clássico exemplo de risco sistemático. Não interessa onde você estava diversificado os seus investimentos, você foi afetado por isso aqui nos seus investimentos. Né? Então você pode ver que até mesmo no mercado internacional aqui, o S&P está negociando 2.400 pontos, o DAX, que é o índice da Alemanha, 8.700, Xangai, 23 mil, olha só, todos com quedas bem expressivas, isso no dia de hoje, né? S&P caindo 10%, DAX fechou com menos 5,31 e Xangai, Xangai fechou aqui com menos 4%. E aí, a gente tem 5 grandes perguntas que é o foco desse vídeo hoje. Você pode até ver que eu estou mais sério, sem fazer muita gracinha, porque é importante, tá? Primeiro, o que fazer com seus investimentos? Se é o momento de entrar no mercado? Por que está caindo tanto a bolsa de valores? O que fazer nos próximos dias? E depois eu vou te contar o que eu, Kleber, estou fazendo e como eu me preparei para esse cenário. Então, primeiramente, o que fazer com seus investimentos? A galera pode dividir em duas grandes áreas, né? O pessoal que está só em renda fixa. Se você está só em renda fixa, é provavelmente porque você sempre teve medo da renda variável ou você ainda não tinha estudado o suficiente. Se esse é o motivo pelo qual você está na renda fixa, a não ser que você tenha ficado um especialista em bolsa nessa última semana, ou que você tenha perdido completamente o teu medo, não é o momento de entrar na bolsa, tá? Não é o momento de entrar na bolsa. Porque, ok, a bolsa caiu bastante, mas eu, Kleber, né, sem ter CNPI, sem nada, por experiência de mercado, afinal eu tenho essa cara de bebê bonitinha aqui, mas eu estou muito tempo na bolsa. Então a bolsa deve cair bastante, até porque a pandemia nem chegou no Brasil ainda, tá? Então não é o momento de entrar na bolsa, não é o momento de entrar em renda variável, porque o motivo pelo qual você deve entrar em renda variável não é, porque caiu um monte. O motivo de você entrar em renda variável é para diversificar seu patrimônio, porque você quer aumentar a sua rentabilidade, você está ciente dos riscos, esse é o momento de entrar em renda variável. E aí o outro grupo são as pessoas que já investem em ações, seja através dos FIAs, né, os fundos de investimento em ações, ou mesmo tem uma carteira de ações próprias e tem galera vendo desvalorizações na casa de 50%. O que fazer agora? Nada, tá? Absolutamente nada. Se você vender agora, você vai ficar com um super prejuízo. Inclusive, eu gosto de lembrar
que a galera que vendeu lá em 2008 perdeu a grana. Agora, se você comprou no topo de 2008 e segurou até hoje com essa queda aí de 50%, você ainda está ganhando muita grana. Tá? Então, o motivo de você vender, né, de você desinvestir qualquer coisa na renda variável, é o mesmo motivo pelo qual você entrou. Por que você investiu naquela empresa? Se você não sabe, então a gente tem um problema de que você começou errado. Agora, o motivo de você entrar numa empresa é porque você acredita nos lucros a longo prazo, porque você acredita na empresa, porque é uma empresa rentável. E isso, em 99% das empresas, não mudou. As empresas que não são de aviação continuam sendo rentáveis no longo prazo, continuam tendo um bom fluxo de caixa. Ok, a gente vai ter aí um trimestre, 2 trimestres de bastante dificuldade econômica, afinal de contas está todo mundo parando, mas não vai mudar os fundamentos da empresa. Se você tem empresas aéreas, Gol, Azul, poxa, aí é um momento de preocupação, mas aí você já tinha que estar ciente bem antes que esse é um setor extremamente volátil. Então eu, Kleber, fico muito longe de empresas de construção civil, fico muito longe de empresas de aviação aérea é bom, né? De aviação, eu fico muito longe de empresas que têm qualquer mão do governo, porque elas têm um risco maior na volatilidade, porque a gente não tem controle sobre várias coisas, né? Então, a crise nos imóveis afeta muito forte, a crise na aviação é muito forte, né? Tem muito custo fixo e depende muito da venda de passagens, o governo pode fazer alguma loucura, então é um setor que realmente fico longe, tá? Mas você tem que saber, de forma antecipada, antes de entrar nos investimentos, o porquê você está entrando. E o motivo pelo qual sai de um investimento é porque esses fatores mudaram. Então, se a empresa não mudou os fundamentos dela, eu não sairia desse investimento. Tá? Então, o que fazer com seus investimentos se você está na renda fixa porque você tinha medo da renda variável, agora realmente não é o momento. Você tem que conhecer mais da renda variável para entrar de forma tranquila. Esquece esse negócio de oportunidade. O importante é dormir tranquilo, não adianta nada. Ai, tá todo mundo falando que é uma oportunidade no teu ciclo de amigos de investimento e a bolsa despencar 10%, mais 10% você é apavorado a vender tudo no fundo e perder o seu dinheiro, tá? Então esquece o que os outros falam, se preocupa com você mesmo. E se você já está na renda variável, bom, se o fundamento pelo qual você entrou não mudou, segura a mãozinha lá ou vai fazendo como eu vou falar no último slide, né? É o momento de entrar no mercado de ações, então aqui eu repito, tá? A bolsa caiu bastante? Sim. Representa oportunidade? Sim. Eu estou comprando bastante. Inclusive fiz todo um plano de compra estratégico dos próximos meses. Agora, é o momento de entrar em ações? Depende muito de você e não do momento, tá? Entrar na bolsa é uma coisa muito pessoal e não tanto do momento econômico. Porque como você vai ver no último slide, eu faço compras mensais todo santo mês e o preço não importa para o pequeno investidor. Eu tenho certeza que um monte de gente vai me malhar aqui embaixo nos comentários, mas o preço não importa para o pequeno investidor. Eu já operei em todos os mercados que você imagina, com exceção dos mercados de Bitcoin, que vieram muito depois de eu já desenvolver uma estratégia rentável para mim. E eu perdi grana em tudo que vocês imaginam, de opções, derivativos, forex, mercado futuro. Nossa, eu perdi grana em tudo que vocês imaginam. Até que o momento que eu conheci a Baster.com, e com uma metodologia muito simples de simplificação de investimentos, eu comecei a ficar mais tranquilo, eu comecei a investir em valor, comecei a virar um holder, né, comprar ações por longo prazo, e desde 2011 eu venho arrastando a mesma carteira e ela está se mostrando muito eficiente, então realmente o preço não importa para o pequeno investidor, porque é muito mais interessante eu ficar aqui dando aula, tocando nas minhas outras empresas, do que ficar chorando 50 centavos no preço de uma ação, que no longo prazo não vai realmente fazer sentido porque o preço tende a zero, tá? Então, é o momento de entrar no mercado de ações. Esquece crise, esquece vírus, esquece tudo isso, tá? O momento de entrar no mercado de ações é quando você se sente confortável a entrar no mercado de ações. E outra, se você vai entrar no mercado de ações, você vai começar agora, começa pequeno. Não começa colocando mais de 5% do seu patrimônio na renda variável, ok? Não começa com mais de 5%, porque isso pode te trazer nervosismo, pode te fazer não dormir de noite, e isso aqui não é bacana. A única exceção que eu diria para isso é se você está começando a tua vida agora, você mora com os pais, não tem nenhum risco financeiro, cara, aí entra all in, vai fazendo que nem eu e vai testando um pouco de tudo. Agora, se você já tem que morar sozinho, se você tem contas para pagar, se você tem filhos, não que eu recomende, mas pode ser um momento interessante para você entrar no mercado de renda variável pela margem de segurança que a gente tem hoje. Mas, de novo, entra devagarinho, ó. Começa com 5% e não compra tudo de uma vez. Já vamos falar mais sobre isso. Por que está caindo tanto as bolsas de valores e os seus índices? A bolsa de valores e todos os ativos financeiros são
ah, enfim, são mandados por duas palavrinhas em inglês, que é fear and greed, tá? Fear é medo e greed é ganância. São essas duas palavras que mandam na bolsa. Você já sabe que a bolsa de valores, ela anda em linhas, né? Ela não anda em linha reta, ela vai oscilando, né? Então todos os topos aqui, o pessoal está muito ganancioso. Então você vai ver as capas de revista, comprar bolsa, eu virei de bolsa, não sei o que, tudo bolsa, né? E aqui nos buracos, a gente tem muito medo, é um verdadeiro pavor que está se instalando no mundo inteiro. Então, está todo mundo apavorado com a doença, está todo mundo apavorado com as bolsas. Nossa, nunca teve tanto circuit breaker na vida. Então, está todo mundo apavorado. Então, são essas duas coisas que fazem a Bolsa de Valores cair tanto. E falando tanto aqui em medo e ganância, a Bolsa estava subindo demais, né? A gente enfrentou aí um grande ciclo de alta, todo mundo queria viver de Bolsa, aí a renda fixa era perda fixa, todo mundo saiu da renda fixa, todo mundo começou a comprar ações e ganância, e ganância, e ganância, e todo mundo queria ficar rico na Bolsa, e comprando, e aí veio todo esse bafafá aí do vírus e todo mundo começou a vender. Então você pode ver que está bem presente os dois grandes sentimentos da bolsa, né? A ganância quando não subia sem parar e agora está todo mundo realmente apavorado, vendendo tudo, tá? Esses dois sentimentos se aplicam a todo mundo. Tanto para o investidor amador, que entrou há 3 meses na bolsa, quanto para o gestor mais experiente de todos. Então, falando mais experiente de todos, a gente tem um negócio que se chama venda a descoberto. É como se eu pudesse vender um ativo que eu não tenho. Isso aqui vai reforçar a queda das ações. A lógica é mais ou menos o seguinte, né? Eu não posso vender um carro, tá? Mas a lógica é o seguinte, eu vou lá na locadora e eu alugo, né? Eu alugo um carro. Esse carro vale hoje 40 mil reais. Como eu sei que esse carro vai desvalorizar, vai depreciar, eu vou lá e vendo esse carro aqui que eu aluguei. Como eu sabia que ia depreciar, então eu fico alugando com esse carro, fico pagando o aluguel desse carro, que vale 40 mil, vendi por 40 mil, e depois eu vou vender esse carro aqui, né, por 40 mil, daqui a pouco, quando ele está valendo 20 mil. Eu vou lá, compro esse carro de novo, devolvo para a locadora e pago o aluguel. É mais ou menos assim que funciona o processo de venda descoberta. Tem outro vídeo aqui no canal que explica bem direitinho sobre isso. Não é o método, tá? Mas então essa venda descoberto, somando a automatização das operações. Em 2008, na crise de 2008, a gente não tinha 1/100º do número de operações automatizadas que a gente tem hoje. Antigamente, os grandes bancos tinham os robôs de alta frequência. Hoje qualquer um entra no MetaTrader 4, que já chegou no Brasil, e monta um robozinho que fica operando automático na bolsa. Então, esses robôs, né, têm uma inteligência, eles vendem bastante a descoberta, e conforme as coisas vão caindo, eles vão vendendo. E como esses fundos vão caindo, a bolsa vai caindo, eles vão socando cada vez mais para baixo, né? Então acaba forçando. E a gente tem os fundos long biased, né? Tem um I aqui, né? Bias. Os fundos chamados de long bias, que são fundos que fazem exatamente isso com venda a descoberta. E aí, olha só, tem o medo da pandemia. Aí as coisas começam a cair, né? Começa a cair a bolsa. Aí tem circuit breaker quase todo santo dia. Aí tem esses caras aqui forçando para baixo. Aí tem mais os fundos long bias forçando para baixo. O que causa medo. Medo. Tá todo mundo com medo, então tá todo mundo vendendo as posições. Então muita gente comprou, sexta-feira, dia 13 de março, a bolsa subiu 15%, agora vai tudo melhorar, não sei o quê. O que aconteceu hoje? Circuit breaker de novo. O que acontece? Medo generalizado. Então as pessoas começam a vender. Então é por isso que a bolsa está caindo tanto. E enquanto não passar a pandemia, que no Brasil nem chegou ainda, as coisas não devem amenizar. O que deve acontecer nos próximos dias? Então, exatamente isso que a gente estava falando, né? A gente vai ter uma paralisação global. Então, tem Itália está paralisada basicamente, está chegando nos outros países, França, Alemanha, Espanha, está chegando forte. Vai haver uma grande redução do PIB e, consequentemente, a gente chega de novo aqui, ó, um fear, né? Um medo absurdo. Se as pessoas estão com medo agora, imagina quando a gente começar, de fato, como já começou no Brasil, a fechar escolas, fechar universidades, todo mundo trabalhando de casa. O medo vai se instalar ainda mais, as pessoas vão ficar ainda mais com medo, vão querer vender as ações, que vai causar mais baixa nas bolsas. Então, aí vai entrar também o pessoal com a ganância, vai liquidar o caixa. Inclusive tem muito investidor grandão aí falando que está comprando. Tem muito investidor
profissional, investidor experiente, falando que já liquidou o caixa, comprou tudo, não tem mais R$1 na conta. Será que essa foi a melhor escolha? Sendo que a gente teve uma semana inteira de circuit breaker. O que será que vai acontecer agora? Ainda mais que a gente deve paralisar globalmente, né? Deve reduzir o PIB, a gente nem tem dimensão do que pode acontecer daqui para frente. Então, o que o Kleber está fazendo com isso? Bom, como eu já falei, eu sou um basteriano, né? Eu sou um grande aluno do Baster. Eu acho que fui um dos primeiros membros do site lá em meados de 2010. Já existia faz tempo, mas eu sou um grande aluno do Baster. O Fábio Holder é um grande aluno do Baster. É uma metodologia simples de investimento que a gente tira a emoção, utiliza a razão e é hashtag paz, sabe? A principal coisa é você dormir tranquilo e ficar tranquilo. Ok, a gente está passando por um momento de oportunidade. As ações depreciaram bastante, então tem muita empresa que está barata para se comprar na bolsa, para quem realmente já estudou mais um pouco. Agora, toda essa galera falando que já queimou caixa, a crise está recém começando, eles não têm mais caixa para aproveitar a oportunidade. Então o que eu fiz? Né? Eu peguei o caixa que eu tinha e eu fiz o seguinte cálculo. Na China levou basicamente 3 meses para que chegasse ao pico da pandemia, agora deu uma normalizada, os casos estão bem pequenos, a gente vai esperar e ver o que acontece e eu acredito que mais em 3 meses a economia da China deva voltar ao normal, ou seja, 2 trimestres. 2 trimestres a gente tem 6 meses, vezes 4 semanas, né? Então a gente chegou aqui, o Kleber chegou aqui a soma de 24 semanas. O que eu fiz? Eu peguei todo o caixa que eu tinha e dividi igualmente por 24 semanas. Lembra que eu falei antes de entrar devagarinho, com 5% e não comprar tudo de uma vez? Pois é, eu faço aportes todo santo mês. Eu tenho um recurso que, enfim, eu prolaboro meus rendimentos. Em vez de aportar tudo na primeira semana, eu divido em 4 semanas. Toda santa semana eu faço uma compra na bolsa. Isso me evita que o ser humano do Kleber, o ser humano, né, que tem emoções, caia em armadilhas. Então, toda santa semana eu vou lá e compro ações independente do preço. Eu tenho as ações da minha carteira, são 12 ações, desde 2011. Eu tenho um monte de fundos imobiliários que são os mesmos desde 2011, né? Claro, eu vou sempre reavaliando se a empresa continua com bons fundamentos, se a empresa continua gerando caixa, todos esses fundamentos importantes para a gente fazer análise de investimento numa empresa. E eu dividi esse caixa em 24 semanas porque eu vou estar 6 meses reforçando o meu aporte. Se as coisas melhorarem antes, ótimo, fico feliz por toda a humanidade. Se não melhorarem, eu vou estar preparado, vou continuar aportando, porque eu aportei um pouquinho semana passada, essa semana já caiu mais 20% em relação à semana passada, ao primeiro dia da semana passada. Então, já estou comprando mais barato porque não fui ganancioso. Então, se a empresa não altera no longo prazo, ela continua sendo um bom investimento. E para o pequeno investidor, de novo, vão me surrar, mas o preço não importa para o pequeno investidor. O preço não importa para o pequeno investidor, tá? O importante é você ser sócio de bons negócios no longo prazo. Você quer ser sócio de uma empresa que dá lucro ou de uma empresa que dá prejuízo?